Olá e boas-vindas a mais um mergulho profundo. Olá, muito bom estar aqui. Bom, a nossa missão de hoje é absolutamente fascinante. A gente vai desvendar a verdadeira mecânica dos mercados financeiros. Isso mesmo. E para isso, a gente tem uma base de material incrivelmente densa, é o trabalho estruturado pelo Rubem Villahermosa. Um material excelente, diga-se de passagem. Nossa, muito. Ele foca no método Wyckoff, no perfil de volume e no fluxo de ordens. Exato. Então, vamos desempacotar isso. O nosso objetivo aqui hoje é destruir completamente alguns mitos muito populares sobre como o dinheiro realmente se move, sabe? É por aí. E entender a lógica de quem opera com um grande capital. A promessa é bem clara. A ideia é sair desta análise entendendo como as instituições atuam ali nos bastidores. É tirar a veda dos olhos de quem nos ouve. Exatamente. Entender como a liquidez é manipulada e como ler a intenção real por trás daquele sobe e desce dos preços. Vamos olhar para a tela e finalmente entender o que está acontecendo por trás das cortinas da infraestrutura do mercado. Eu estou muito animada para isso. Também. É um prazer estar aqui para essa discussão. E, bom, o ponto de partida ideal é justamente ajustar a nossa lente, né? Como assim a lente? É que quando a gente mergulha nesses conceitos, fica muito evidente que a análise técnica convencional muitas vezes falha. Ah, falha muito. E falha porque foca apenas no resultado visual. Sabe, aquelas linhas, aqueles padrões geométricos clássicos? Os famosos triângulos, ombro, cabeça, ombro. Isso. Mas o que a gente está discutindo hoje é sobre comportamento institucional. É sobre a microestrutura de mercado. O que o senso comum dita no mercado financeiro muitas vezes está fundamentalmente errado. É quase uma ilusão, né? Totalmente. Para quem busca um conhecimento sólido, entender essas engrenagens não é só uma curiosidade intelectual. É literalmente a diferença entre operar com a realidade ou ser engolido por essas ilusões analíticas. Nossa, sim. E para começar a quebrar essas ilusões, a primeira grande mudança de perspectiva que o material nos traz envolve o perfil de volume. Um conceito fundamental. Para quem já acompanha o mercado, o gráfico tradicional de velas é o padrão, né? Aquele eixo horizontal é o tempo e o vertical é o preço. O famoso gráfico de candlestick. Isso. Só que o perfil de volume gira isso em 90 graus. Ele muda a pergunta. Exato. Em vez de perguntar quando o volume aconteceu, ele pergunta onde. É um volume horizontal? Exatamente. Fica plotado na lateral da tela, mostrando a quantidade exata de contratos que foram negociados em cada nível de preço específico. E essa alteração para o eixo horizontal é a chave para entender a aceitação ou rejeição de valor por parte do mercado. Dá para ver onde o dinheiro realmente trocou de mãos. Sim, e a matemática por trás dessa ferramenta nos dá uma representação estatística extremamente precisa. Na imensa maioria das vezes, o perfil de volume de uma sessão inteira ou de um ciclo longo assume a forma de um sino de Gauss. Aquela curva de distribuição normal das aulas de estatística. Exatamente. Isso comprova de cara que as negociações não ocorrem de forma homogênea. O preço não fica passeando de forma igual por todos os níveis. Tem áreas preferidas. E o dado crucial aqui trazido pelo texto é puramente estatístico. Cerca de 68,2% de todo o volume negociado em um determinado período se concentra numa região muito específica. Que é a famosa área de valor, certo? Correto. A metodologia chama isso de área de valor. Então, praticamente, 70% de todo o volume operado fica ali, espremido no meio dessa curva. É literalmente onde o mercado encontrou um consenso temporário de preço justo. Certo. Mas isso me levanta uma dúvida. Se o grosso da negociação, tipo, o verdadeiro centro de gravidade da coisa, tá no meio desse sino de Gauss, o que sobra nas pontas? Essa é a grande sacada. Qual a importância dessas bordas superiores e inferiores da distribuição, onde o volume é bem escasso? O que é fascinante aqui é exatamente a psicologia por trás da escassez de volume nessas extremidades. Essas áreas, que ficam fora da área de valor, são tecnicamente chamadas de zonas de rejeição. Zonas de rejeição. E por que rejeição? Pense pela perspectiva dos grandes operadores institucionais, dos algoritmos que precisam de liquidez massiva para montar uma posição. Eles operam muito grande. Enorme. O pouco volume nessas extremidades revela justamente que esses grandes não encontram interesse em negociar naquelas zonas. É uma rejeição visual mesmo. O preço bate lá e volta. O preço chega lá e rapidamente recua porque não há contraparte suficiente. Não existe aceitação daquele patamar de preço como um valor justo para fazer negócio. Trazendo para um exemplo do dia a dia, é como ir numa feira,
e achar uma fruta com preço absurdamente caro. Perfeito. Ninguém compra. O vendedor é obrigado a baixar o preço até o nível que as pessoas consideram justo, que seria a nossa área de valor. Exatamente isso. E quando o preço da fruta está absurdamente barato, o estoque acaba em segundos e o preço volta a subir. Nossa, isso já muda completamente a forma de olhar para suportes e resistências. Em vez daquelas linhas imaginárias de sempre, a gente passa a ver onde o interesse real simplesmente morre. Onde a liquidez seca. Mas como isso se conecta com a operação na prática? O material une essa visão do perfil de volume com a metodologia clássica de Wyckoff. Como um operador institucional usa essas bordas da área de valor no dia a dia? A aplicação prática reside em usar essas fronteiras, o limite superior e o limite inferior dessa área de valor como pontos de decisão, ou mesmo como gatilhos. Gatilhos para armadilhas. Também. Como a gente sabe que o mercado tende a buscar o equilíbrio dentro daqueles 68,2% e rejeitar os extremos, as bordas se tornam áreas de teste. Certo. Por exemplo, na metodologia Wyckoff existe um conceito famosíssimo chamado spring. Que é meio que uma sacudida, né? Isso. É uma sacudida lá no fundo do gráfico. O preço sai da área de valor para baixo, rompendo um suporte aparente. E aí o desespero bate em quem está operando. O operador de varejo vê aquele rompimento e vende na mesma hora. Fica achando que o mercado vai derreter, que perdeu suporte. Mas, na verdade... Mas a instituição, na verdade, só empurrou o preço de propósito até essa zona de rejeição para capturar a liquidez. Capturar os stops da galera que estava comprada. Exatamente. Eles ativam essas ordens de venda do varejo justamente para ter uma contraparte, para conseguirem comprar muito barato. Ou seja, eles precisam que o varejo venda para eles poderem comprar a posição gigante deles. Perfeito. O mercado foi até lá embaixo só testar se havia um interesse genuíno de venda pesada. Como a instituição absorve tudo e o interesse real seca, o preço rapidamente retorna para dentro da área de valor. É uma estilingue. É o uso inteligente dessas zonas limites para validar a intenção direcional. Se o preço rompe e não atrai um volume contínuo de outros participantes, é um falso rompimento, é uma armadilha. E se as instituições estão constantemente armando essas armadilhas nas bordas do perfil de volume, isso muda completamente a narrativa de quem está no controle da situação. Muda de água para o vinho. E o que nos leva perfeitamente para um dos pontos mais contraintuitivos dessa análise toda. Eu diria que aqui é que a coisa fica realmente interessante para quem nos ouve. É a quebra de um grande paradigma. Demais. Existe um mantra clássico que é repetido à exaustão em qualquer cursinho básico de economia e mercado. A frase é: o preço de um ativo sobe porque há mais compradores do que vendedores. A velha lei da oferta e demanda simplificada. Parece a lógica mais inquestionável do mundo, né? Mas o material do Villahermosa desmonta isso por completo. Desmonta de forma categórica. E é absolutamente essencial abandonar esse raciocínio se o objetivo de quem nos ouve é entender o fluxo de ordens de verdade. E qual é a verdade nua e crua por trás disso? A verdade é baseada no princípio inquebrável da contrapartida. Para absolutamente cada comprador que entra em uma operação, existe exatamente um vendedor assumindo a outra ponta. Sempre. Um para um. O mercado financeiro é, na sua essência, um mecanismo de cruzamento de ordens. Não importa se o preço subiu 1000 pontos num dia. Certo. No final daquela sessão, o número de contratos comprados é milimetricamente idêntico ao número de contratos vendidos. É matemático. Espera, vamos aprofundar nisso porque eu sei que isso dá um nó na cabeça. Dá mesmo. Se a matemática é estritamente simétrica, tipo, para cada compra existe uma venda exata ali do outro lado, a intuição básica diria que o preço deveria ficar parado. Esse é o paradoxo que confunde muita gente. Pois é. Se os dois lados da balança têm sempre o mesmo peso em volume de contratos, como é que o mercado sai do lugar? O que empurra a cotação para cima ou para baixo? Essa é a grande questão. E a resposta é o que move o preço não é o número de pessoas operando, e nem mesmo o volume total isolado. Então o que é? O fator decisivo é a agressividade com que as ordens consomem a liquidez disponível. A agressividade. Se a gente conectar isso ao quadro geral da infraestrutura do livro de ofertas, o famoso order book, a gente precisa separar os participantes em duas categorias principais. Quais são? Temos os provedores de liquidez, que são os que usam ordens passivas, e os tomadores de liquidez, que usam ordens agressivas. Certo, os passivos são aqueles que deixam as intenções no livro de ofertas, né? Ficam lá esperando alguém aceitar o preço deles. Exato. As ordens passivas ficam estacionadas em níveis de preço específicos. Elas compõem o bid, que é o lado da demanda, com ordens limitadas de compra, e o ask, que é o lado da oferta, com ordens limitadas de venda.
Eles são a vitrine da loja. São um muro. Essas ordens não movem o preço sozinhas. Do outro lado, a gente tem o participante agressivo, que envia uma ordem a mercado. Esse cara basicamente diz ao sistema: eu não quero esperar. Eu quero agora. Eu aceito comprar agora pelo preço que o vendedor no ESC estiver pedindo. E o deslocamento de preço ocorre unicamente quando essas agressões de compra são tão grandes que consomem todas as ordens passivas de um determinado nível. Eles limpam aquele nível de preço. Isso. Quando o nível esvazia, o sistema é obrigado a buscar o próximo nível de preço acima no livro para continuar casando os contratos daquela agressão gigante. E é aí que o preço sobe. É um consumo predatório de liquidez. Perfeita definição. E é bem nesse ponto que entra uma ferramenta que muita gente usa, mas eu sinto que nem todos entendem profundamente, que é o delta. O delta é essencial, mas muito mal compreendido. O delta é basicamente o saldo líquido entre essas agressões de compra e de venda num nível de preço, correto? Correto. Ele mede esse desbalanceamento das agressões. E o material aponta um perigo gigantesco na forma como operadores leem isso visualmente nas ferramentas de order flow, o famoso fluxo de ordens. E é um perigo que quebra contas todos os dias. O problema mora na interpretação superficial da ferramenta. O que eles veem de errado? Hoje, muitos operadores olham para o fluxo no microtempo. Eles veem uma ordem agressiva cruzar no bid, a tela pisca uma agressão com uma cor vermelha muito forte, e o cérebro cria uma narrativa imediata. O cérebro grita, venda gigante. Exato. Eles pensam uma enorme venda a mercado. Os grandes players estão atacando para derrubar o preço. Faz sentido a intuição. Mas o texto do Villermoz é brilhante ao explicar que essa leitura direta é uma armadilha analítica gravíssima. Mas espera, como assim? Se uma ordem de venda gigantesca consumiu a liquidez no bid de forma agressiva, como isso pode não ser um ataque de uma instituição querendo forçar uma tendência de baixa? Porque a ferramenta de fluxo de ordens mostra a execução, mas ela não mostra a intenção original por trás do clique. Intenção original? Pense na mecânica. Essa venda vermelha gigantesca na tela pode ser simplesmente uma grande instituição fechando uma posição de compra que ela tinha aberto dias ou semanas atrás. Se um grande fundo comprou milhões em contratos lá embaixo e agora o preço atingiu o alvo deles lá em cima, o que eles precisam fazer para colocar esse lucro no bolso? Eles têm que vender tudo o que compraram. Precisam vender esses contratos. E se eles querem sair rápido da posição para garantir o lucro, eles batem a mercado. Meu Deus, claro! O sistema registra aquilo como uma venda agressiva, pinta a barra de volume com um vermelho berrante, o indicador de fluxo aponta uma pressão vendedora enorme. Mas na realidade, é apenas uma realização de lucros. É o famoso take profit. A instituição não está apostando na queda, ela está apenas indo embora para casa com dinheiro no bolso. precisamente, você captou perfeitamente. Nossa, é muito contraintuitivo. E o cenário pode ser ainda mais complexo do que isso. Mas, Imagine que, além dessa instituição saindo com lucro, o participante que forneceu a contrapartida passiva, ou seja, aquela ordem limite de compra no bid, que absorveu a venda. certo, o cara que estava esperando no muro. Imagine que esse cara também seja um operador fechando uma posição. Como assim? Pode ser um stop loss de alguém que estava vendido antes, o preço subiu contra ele e agora ele precisou comprar passivamente para estopar a operação e não perder mais. Entendi. Temos uma situação onde ambos os lados do negócio podem estar, na verdade, fechando posições e abandonando o mercado naquele nível de preço específico. O interesse real no ativo está literalmente diminuindo. Isso. No entanto, o indicador na tela do varejo piscou um sinal alarmante de agressão de venda. E isso induz muita gente a entrar vendido bem na hora em que o movimento direcional acabou. É o nosso cérebro humano tentando construir um filme épico de touros contra ursos na tela, quando na verdade a cena é só o pessoal apagando a luz e esvaziando a sala. Essa analogia é perfeita. É de explodir a cabeça pensar em quantas análises de fluxo de ordens são apenas narrativas fictícias baseadas em cores de indicadores, né? Muitas. A grande maioria, eu diria. Mas vem cá, se a tela do microtempo pode ser tão enganosa assim, e uma agressão não significa necessariamente intenção direcional, o que de fato está causando todo esse caos e ruído visual que a gente vê num gráfico de curtíssimo prazo? Aqueles gráficos de 1 minuto ou de 15 segundos. E aí a gente precisa mudar de assunto. Essa pergunta nos leva ao cerne do problema do microtempo. Que é um ambiente caótico. Quando a gente desce a lupa para analisar intervalos de tempo muito curtos, tipo gráficos de segundos ou gráficos de tiques, que medem transação a transação, o ambiente muda drasticamente. Não é mais gente operando, né? Não.
O que domina esse ecossistema não é o comportamento humano clássico ou a intenção estrutural macroeconômica de um fundo. É um ambiente infestado e amplamente dominado por robôs de alta frequência. Os famosos HFTs. Exato, os High Frequency Trading. E a dinâmica desses algoritmos é completamente alienígena para o analista tradicional. Porque os HFTs não estão lendo relatórios de balanços de empresas, eles não estão lá traçando o Fibonacci para o longo prazo. O objetivo deles é outro. Totalmente diferente. Como que eles operam nessa microestrutura que gera tanta confusão na tela? O foco dos HFTs é o que a gente chama de microineficiências e arbitragem de latência. Eles são programados para identificar desequilíbrios minúsculos no livro de ofertas e eles executam milhares de ordens por segundo para capturar frações mínimas de centavos. Milhares de ordens por segundo, é impossível competir. Humanamente impossível. Eles muitas vezes inserem e cancelam ordens passivas em milissegundos. O famoso spoofing. Pode ser spoofing ou só sondagem do mercado. Fazem isso apenas para testar a liquidez ou induzir algoritmos concorrentes a agir. Essa guerra invisível entre máquinas gera um mar de flutuações e movimentos erráticos no preço o dia inteiro. É uma briga de foice no escuro entre máquinas. É exatamente isso. E o detalhe técnico fundamental que é abordado na pesquisa do Villahermosa é que esses micromovimentos são majoritariamente não determinísticos. Não determinísticos, o que isso significa na prática? Significa que não há uma causa real e estrutural por trás dessas pequenas flutuações. Não existe um grande fundo tentando acumular uma posição de longo prazo por trás de cada tique que sobe no gráfico de um segundo. É só barulho. É ruído estatístico. Ponto. Tentar aplicar métodos clássicos de análise técnica ou procurar padrões visuais nesse ruído é um exercício de futilidade. Bom, então se o fluxo de curtíssimo prazo é esse campo minado de falsas intenções com realizações de lucro mascaradas de agressões e robôs batalhando por centavos de forma aleatória, a saída lógica para quem nos ouve é se afastar desse ruído. Esse é o caminho. É dar um passo atrás e olhar para os prazos maiores, onde a verdadeira intenção das grandes instituições não consegue se esconder no meio dos robôs. Nos prazos maiores, a mão do gigante aparece. E é exatamente aí que o método Wyckoff que a gente mencionou lá no começo volta para o centro do palco da nossa conversa. Quando a gente expande o horizonte de tempo, como a metodologia de Wyckoff ajuda a filtrar essa aleatoriedade das máquinas? É fantástico. Ao subir para tempos gráficos maiores, tipo gráficos de sessões inteiras, gráficos diários ou semanais, todo esse ruído não determinístico dos HFTs é simplesmente absorvido pelas velas maiores. Ele some dentro da amplitude da barra. Isso. A causa e o efeito voltam a ser os principais motores do gráfico de forma clara. E a grande contribuição de Richard Wyckoff lá atrás foi categorizar a construção do mercado em fases muito bem definidas. Ele mapeou a psicologia do dinheiro grande. Exato. Mapeou a psicologia do capital institucional que não pode simplesmente comprar tudo de uma vez sem disparar o preço contra si mesmo. Eles precisam de tempo para absorver a liquidez sem chamar atenção. Vamos detalhar essas fases para ficar bem claro para nossa audiência como esse grande capital monta sua posição lentamente. Como essa anatomia de uma acumulação institucional segundo Wyckoff. A estrutura clássica do método é dividida em 5 fases. A fase A é o momento de parar a tendência anterior. Tipo puxar o freio de mão. Imagina que o mercado vem caindo muito forte. A fase A é onde o volume entra pesadamente, não para reverter imediatamente para uma alta, mas para colocar um freio na queda. Cria um clímax de vendas. Certo, o mercado parou de cair. E aí? Depois vem a fase B, que geralmente é a mais demorada de todas. É a construção da verdadeira causa. Causa e efeito. O preço fica variando de forma lateral, subindo e descendo dentro de um caixote, de uma consolidação. Enquanto isso, a instituição está silenciosamente absorvendo as ações de quem está desistindo e vendendo. É a famosa transferência de mãos fracas para mãos fortes. O varejo impaciente vende para o fundo paciente. Exatamente. Em seguida, temos a fase C, que é o momento do teste definitivo que a gente conversou mais cedo. O spring. O spring é onde geralmente ocorre aquele falso rompimento para baixo, serve para limpar os stops e testar se ainda tem alguma oferta agressiva de venda sobrando no mercado. Se não tiver, o caminho está livre para cima. Confirmada essa escassez de oferta, entramos na fase D, que é o início real do movimento direcional, ainda dentro da própria faixa de consolidação. Começa a subir. O preço avança com um volume crescente.
E, por fim, a fase E, que é quando o ativo rompe de vez a zona de acumulação e inicia a nova tendência clara de alta, o que a gente chama de markup. A teoria maravilhosa. É linda de ver no papel. No livro de regras é perfeito. Mas quem opera diariamente e tá nos ouvindo sabe que sentar na frente da tela, esperando o gráfico desenhar uma fase A, B, C, D e E bonitinha, igual um manual escolar, é pedir para se frustrar. Com certeza. O mercado real entrega essas estruturas clássicas, desenhadinhas, o tempo todo. Uma entrega. E esse é um dos alertos mais vitais levantados no material de Vilarmoza. O mercado não é um laboratório asséptico e isolado. O que muda na prática? Existe um fator invisível e altamente variável em jogo, a urgência institucional. Urgência. A metodologia clássica do Wyckoff presume que a instituição tem todo o tempo do mundo para acumular pacientemente naquela longa fase B. Mas a vida real não é assim. Mas dependendo do contexto macroeconômico, imagina que sai uma notícia não precificada ou ocorre uma mudança abrupta nas taxas de juros globais. O desespero bate. O nível de urgência desse grande operador muda drasticamente. Ou seja, se eles precisam se posicionar para ontem, eles não vão ficar brincando de absorver passivamente o mercado por 3 meses dentro de um caixote. Correto. A urgência deforma a estrutura clássica. E nessas situações, a construção da tal causa ocorre de maneira extremamente rápida e violenta. Fica tudo distorcido visualmente. Podemos ver o preço despencar, atingir uma zona de liquidez e, no momento exato em que toca nela, sofrer uma rejeição massiva e iniciar uma recuperação em V. Sem a consolidação demorada. As fases ainda existem conceitualmente, tipo, o mercado parou, o mercado testou e o mercado reverteu. Mas tudo isso aconteceu talvez em uma única sessão. Ou seja, a variedade visual dessas estruturas é praticamente infinita. Depende puramente da liquidez disponível e da urgência dos participantes naquele exato momento. O princípio de causa e efeito permanece intacto, mas a forma visual se adapta. Então, ser flexível é a chave. Por isso, ser flexível e focar na leitura do cruzamento de ordens em níveis-chave de volume é muito mais produtivo do que tentar caçar padrões visuais perfeitos que se encaixem num livro de regras de 100 anos atrás. Nossa, isso exige uma maturidade analítica enorme. Não é sobre decorar padrões de velas. É sobre ler o desequilíbrio dinâmico do mercado. Essa é a verdadeira essência da profissão. Sensacional. Bom, chegamos ao momento de recapitular as nossas grandes viradas de chave desse mergulho profundo. Aqueles insights que transformam a maneira como a gente pensa sobre os ativos financeiros após desempacotar todo esse material riquíssimo. Vamos lá. Primeiro de tudo, o volume não é uma linha plana e insignificante no fundo do gráfico. Ele forma um sino de Gauss horizontal, onde 68,2% das negociações definem um valor justo e as bordas servem como grandes zonas de rejeição e armadilhas para capturar a liquidez de quem opera no susto. Resumo perfeito. Segundo grande ponto, o mito da oferta maior que a demanda cai por terra. O mercado é 100% simétrico em número de contratos. E o que desloca o preço é a agressividade consumindo as ordens passivas. Lembrando sempre que aquele vermelhão de venda no indicador pode ser apenas alguém muito feliz colocando o lucro de uma compra passada no bolso. É o fim das falsas narrativas de fluxo. E terceiro, o microtempo é um reino de robôs lutando de forma não determinística. O verdadeiro norte do mercado está nos tempos gráficos maiores, onde os rastros da acumulação institucional de Wyckoff aparecem, muitas vezes deformados pela urgência de mercado. Isso exige da gente leitura de contexto e não decoreba de cartilhas visuais. Essa síntese resume maravilhosamente bem o nosso papo e, se me permite elevar um pouco a discussão para o nosso final, isso tudo levanta uma questão ainda maior sobre como a informação financeira como um todo é consumida hoje em dia. Para além do gráfico, você diz. Sim, esse nível de conhecimento microestrutural é vital não apenas para o operador de mercado que está tentando sobreviver nas telas todo dia, mas para qualquer pessoa que consuma notícias sobre economia. Faz todo o sentido. Porque nós vivemos na era das análises rasas. Uma era onde um movimento de preço de um ativo é rapidamente justificado por uma manchete sensacionalista num portal de notícias ou por um viés de influenciador em rede social. O famoso bolsa cai porque fulano falou tal coisa. Isso. Mas quando a gente entende a mecânica profunda, a complexidade matemática do order book,
essa ilusão das agressões visuais e o papel da urgência algorítmica e institucional, nós desenvolvemos um escudo crítico. Fica mais difícil ser enganado. Torna-se muito mais difícil sermos manipulados por essas narrativas de pânico ou de euforia, que muitas vezes não passam de grandes players buscando liquidez para conseguir fechar suas próprias posições enormes. A cortina de fumaça desaparece. Com certeza. Ter essa lente microestrutural é como ganhar uma visão em raio-x da realidade, entendendo que o gráfico bonitinho ali na tela é apenas a sombra da verdadeira intenção das instituições. Uma sombra manipulável, diga-se de passagem. E para encerrar o nosso mergulho profundo de hoje, eu quero deixar uma provocação para quem está nos ouvindo levar para o resto da semana, refletir no carro ou no banho. Vamos lá. Pensem no seguinte: se o mercado de curtíssimo prazo é em grande parte dominado por movimentos não determinísticos, um verdadeiro caos gerado por algoritmos batalhando entre si por frações de centavos, sem nenhuma intenção direcional macro por trás. Até que ponto grande parte da análise técnica moderna não é apenas o cérebro humano, desesperado por ordem, enxergando padrões e rostos nas nuvens, onde existe apenas matemática puramente aleatória? Fica a reflexão. Brilhante. Muito obrigada pela conversa riquíssima e para quem nos ouve, até o próximo mergulho profundo. Até lá.